Você passou a vida inteira sendo ensinada que precisa falar mais alto, lutar mais e provar seu valor constantemente para ser respeitada. Mas os ensinamentos budistas de 2500 anos revelam algo completamente diferente. Quando uma mulher para de desperdiçar energia tentando convencer o mundo do seu valor e começa a cultivar poder em silêncio, algo extraordinário acontece. As portas que estavam fechadas começam a se abrir sozinhas. As pessoas que te ignoravam de repente prestam atenção. Os problemas que pareciam impossíveis encontram soluções naturalmente. Não é mágica, é uma lei espiritual que funciona toda vez que você aplica. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo. Se acomode e relaxe. Vamos começar. Você já reparou como às vezes ficamos exaustas tentando provar nosso valor para todo mundo, falando mais alto, lutando mais, correndo atrás de reconhecimento que parece nunca chegar? Pois é, talvez a resposta para essa correria toda esteja justamente no oposto do que nos ensinaram a vida inteira. O silêncio interior não é simplesmente ficar quieta ou parar de falar. É muito mais profundo que isso. Quando falamos sobre o poder transformador do silêncio interior na jornada feminina dentro do budismo, estamos falando de um estado onde você finalmente consegue se conectar com quem você realmente é, sem todas as máscaras que a sociedade te obrigou a usar desde pequena. Pense assim. Quantas vezes você já se pegou falando coisas que não queria falar só para agradar alguém? Ou fazendo coisas que não faziam sentido para você só porque era esperado? O silêncio interior é exatamente o contrário disso. É quando você para de tentar se encaixar nos moldes que os outros criaram para você e começa a escutar sua própria voz interna. No budismo, esse silêncio é considerado sagrado, porque é nele que a sabedoria natural feminina pode finalmente aparecer sem interferência. Sabe aquela intuição que você sempre teve, mas que aprendeu a ignorar porque alguém disse que você estava sendo dramática ou emocional demais? Pois é, ela estava certa o tempo todo. Só que para conseguir escutá-la de verdade, você precisa criar um espaço interno de quietude. Isso não significa que você vai virar uma pessoa antissocial ou que vai parar de se relacionar com o mundo. Pelo contrário, quando você cultiva esses momentos de silêncio deliberadamente, você cria condições para que sua natureza compassiva e receptiva se manifeste de forma muito mais autêntica e poderosa. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está numa reunião de trabalho onde todo mundo está gritando ideias, tentando se sobressair. A tendência natural seria você também gritar mais alto, não é? Mas uma mulher que cultiva o silêncio interior faz diferente. Ela observa, escuta, sente o ambiente e, quando fala, suas palavras carregam um peso diferente. As pessoas param para escutar porque ela não está desperdiçando energia tentando chamar a atenção, ela está falando de um lugar de clareza interna. Esse processo de interiorização permite acesso a camadas mais profundas da consciência. É como se você tivesse vivido a vida toda no andar térreo de uma casa e de repente descobrisse que existe um porão cheio de tesouros embaixo e vários andares superiores com vista para horizontes que você nem imaginava. Essas camadas mais profundas são onde residem as respostas e insights que o ruído cotidiano constantemente mascara. O interessante é que no budismo se ensina que é justamente neste silêncio contemplativo que as mulheres conseguem reconhecer sua interdependência com todos os seres e fenômenos. Isso pode soar meio abstrato, mas na prática significa que você para de se sentir sozinha, lutando contra o mundo, e começa a perceber que faz parte de uma rede muito maior de conexões. Quando você cultiva esse silêncio interior, algo interessante acontece com seu campo energético. Você para de emanar aquela energia desesperada de quem precisa provar alguma coisa e começa a irradiar uma presença mais centrada e confiante. As pessoas sentem isso, mesmo que inconscientemente. Elas começam a te ver de forma diferente, a te respeitar mais, a buscar sua opinião. Mas atenção, isso não é sobre se tornar passiva ou submissa. Muito pelo contrário. O silêncio interior que o budismo ensina é um estado de poder concentrado. É como a diferença entre um rio que corre agitado, batendo nas pedras, e um lago profundo e calmo. Qual dos dois tem mais força para mover uma grande pedra? O lago, porque toda a sua energia está concentrada, não dispersa. Uma das coisas mais transformadoras desse processo é que você para de reagir impulsivamente às situações e começa a responder de forma mais consciente. Sabe quando alguém te provoca e você explode na hora, depois se arrepende? Ou quando você toma decisões apressadas porque está sob pressão,
O silêncio interior cria um espaço entre o estímulo e sua resposta. Nesse espaço, você pode escolher conscientemente como quer reagir. Isso é especialmente poderoso para mulheres, porque fomos criadas numa cultura que constantemente questiona nossa autoridade, nossa competência, nossa sabedoria. Então, desenvolvemos essa tendência de nos justificar demais, de explicar cada decisão nossa, de tentar convencer todo mundo de que estamos certas. O silêncio interior te liberta disso. Você para de precisar da aprovação constante dos outros porque encontra sua própria aprovação interna. Na prática budista, se ensina que esse alinhamento que surge do silêncio interior não é apenas pessoal. Ele se estende harmoniosamente para todas as relações e circunstâncias da vida. É como se você fosse uma pedra jogada num lago tranquilo. As ondas se espalham em círculos concêntricos, afetando tudo ao redor. Vou te contar o que isso significa na vida real. Uma mulher que cultiva o silêncio interior para de desperdiçar energia em dramas desnecessários, em relacionamentos que drenam sua vitalidade, em trabalhos que não fazem sentido para ela. Ela começa a tomar decisões a partir de um lugar de clareza interna. E quando você toma decisões assim, elas tendem a dar certo porque estão alinhadas com quem você realmente é. O processo não é sempre fácil, não vou mentir para você. No início, quando você para de preencher cada segundo do dia com ruído, seja conversa, música, televisão, redes sociais, pode ser desconfortável. Você vai se deparar com pensamentos e sentimentos que estava evitando, vai perceber padrões de comportamento que não te servem mais, vai sentir saudade daquela versão de você que estava sempre ocupada, sendo importante para todo mundo. Mas é justamente atravessando esse desconforto inicial que você acessa o poder transformador do silêncio. É como limpar um armário bagunçado. No meio do processo, tudo fica mais bagunçado ainda, mas no final, você tem um espaço organizado e funcional. Uma das descobertas mais libertadoras desse processo é perceber quantas das suas preocupações eram, na verdade, problemas emprestados. Quantas vezes você ficou ansiosa com situações que nem eram responsabilidade sua? Quantas vezes você carregou o peso emocional de outras pessoas como se fosse seu dever resolver a vida de todo mundo? O silêncio interior te ensina a distinguir entre o que é realmente seu e o que você absorveu do ambiente. Você descobre que pode ser compassiva e empática sem se tornar uma esponja emocional. Pode cuidar das pessoas que ama sem se sacrificar constantemente. Pode contribuir para o mundo sem se esgotar no processo. Isso não te torna egoísta, muito pelo contrário. Quando você está centrada em si mesma, tem muito mais para oferecer aos outros. É como a instrução de segurança no avião. Você coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, depois ajuda quem está ao lado. Não porque você é mais importante, mas porque se você desmaiar por falta de oxigênio, não vai poder ajudar ninguém. O budismo ensina que esse poder do silêncio interior é especialmente potente para mulheres, porque honra qualidades que são naturalmente femininas, mas que foram desvalorizadas pela nossa cultura. A receptividade, a intuição, a capacidade de sentir profundamente, a sabedoria que vem da experiência vivida no corpo, tudo isso encontra espaço para florescer no silêncio contemplativo. Quando você para de tentar ser o que acham que você deveria ser e começa a descobrir quem você realmente é, algo mágico acontece. As oportunidades certas começam a aparecer. As pessoas certas cruzam seu caminho. Os relacionamentos tóxicos naturalmente se dissolvem. Não é que você está sendo sortuda. É que você está finalmente alinhada com sua verdadeira natureza. E isso atrai experiências que ressoam com quem você é de verdade. O mais interessante é que esse alinhamento acontece sem esforço forçado. Você não precisa fazer listas intermináveis de objetivos ou ficar repetindo afirmações positivas o dia todo. Quando você está centrada no seu silêncio interior, as ações certas surgem naturalmente. Você sabe instintivamente quando dizer sim e quando dizer não. Sabe quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Esse é talvez o aspecto mais revolucionário do silêncio interior feminino. Ele te devolve o poder de escolha. Você para de reagir automaticamente aos estímulos externos e começa a responder conscientemente a partir do seu centro interno. E quando você faz isso consistentemente, toda a sua vida começa a se reorganizar ao redor dessa nova forma de ser.
Quando você começa a fazer essas escolhas conscientes a partir do seu centro interno, algo muito interessante acontece. Você se conecta com uma fonte de sabedoria que vai muito além do que aprendeu nos livros ou ouviu dos outros. É como se você tivesse acesso a uma biblioteca interna que estava sempre lá, mas que você nunca soube como consultar. Essa sabedoria ancestral feminina não é algo místico ou sobrenatural. É conhecimento prático, profundo e intuitivo que foi sendo acumulado e transmitido através de gerações de mulheres, mesmo quando não foi formalmente reconhecido ou valorizado. Quando você se volta para dentro através da meditação, você não está apenas acessando sua própria experiência individual, mas também essa herança coletiva de todas as mulheres que vieram antes de você. Pense assim: sua avó sabia quando uma criança estava doente só de olhar para ela. Sua bisavó conseguia prever mudanças no tempo observando sinais na natureza. Suas ancestrais sabiam quais plantas curavam, como acalmar conflitos familiares, quando era hora de plantar e quando era hora de colher. Esse conhecimento não vinha de diplomas universitários ou manuais de instrução. Vinha de uma forma de saber que é mais sutil, mais integrada, mais holística. O problema é que nossa sociedade moderna desvalorizou completamente esse tipo de conhecimento. Fomos ensinadas que só vale o que pode ser medido, provado cientificamente, quantificado. Se você não consegue explicar como sabe alguma coisa, então provavelmente está errada. Se sua intuição te diz uma coisa, mas os dados dizem outra, você deveria confiar nos dados. Se você sente que alguma coisa não está certa numa situação, mas todo mundo está dizendo que está tudo bem, você deve estar sendo paranoica. Resultado? A maioria das mulheres hoje em dia vive desconectada dessa sabedoria interna que é seu patrimônio natural. Elas tomam decisões importantes baseadas apenas em análises racionais ou na opinião de outras pessoas, ignorando completamente os sinais que o corpo e a intuição estão mandando. A meditação budista oferece um caminho de volta para essa sabedoria ancestral. Quando você senta em silêncio e permite que sua mente se aquiete, você cria espaço para que formas mais sutis de conhecimento emerjam. No começo, pode parecer que você não está fazendo nada ou que está perdendo tempo. Nossa cultura nos condicionou a acreditar que só estamos sendo produtivas quando estamos visivelmente ocupadas, fazendo, criando, resolvendo problemas, mas a sabedoria feminina funciona diferente. Ela emerge do estar, do observar, do sentir, do permitir. É como a diferença entre forçar uma porta trancada e esperar pacientemente até ter a chave certa. A sabedoria ancestral não responde à pressão ou à pressa. Ela se revela quando há receptividade e paciência. Vou te dar um exemplo concreto. Uma mulher que eu conhecia estava tentando decidir se deveria aceitar uma proposta de emprego que parecia perfeita no papel, salário excelente, benefícios ótimos, empresa respeitada, posição de prestígio. Racionalmente, não fazia sentido recusar, mas alguma coisa dentro dela dizia que não era a escolha certa. Ela não conseguia explicar o porquê, então decidiu ignorar essa sensação e aceitar o emprego. 6 meses depois, a empresa passou por uma reestruturação massiva e ela foi demitida junto com centenas de outros funcionários. Mais tarde, ela descobriu que já havia sinais de problemas financeiros na empresa, mas que foram mantidos em segredo. Sua intuição havia captado esses sinais sutis que sua análise racional não conseguiu perceber. Esse é o tipo de sabedoria ancestral de que estamos falando. Não é adivinhação ou poderes sobrenaturais. É uma capacidade desenvolvida ao longo de milhares de anos de evolução para perceber padrões sutis, ler entre linhas, sentir a energia de situações e pessoas de forma que vai além do que os 5 sentidos conseguem captar diretamente. Quando você pratica meditação regularmente, você começa a reconectar com essa capacidade. No início, pode ser confuso porque você não está acostumada a confiar nesse tipo de informação. Você pode sentir que está inventando coisas ou sendo irracional. É normal ter essa resistência interna porque fomos treinadas a desconfiar da nossa própria sabedoria intuitiva. Mas com o tempo e a prática, você aprende a distinguir entre pensamentos ansiosos da mente e insights genuínos da sabedoria interior. A ansiedade geralmente vem acompanhada de tensão corporal, pensamentos acelerados, cenários catastróficos.
A sabedoria ancestral, por outro lado, surge com uma qualidade de quietude, certeza calma, conhecimento que parece vir de um lugar mais profundo que a mente pensante. Uma das coisas mais libertadoras desse processo é descobrir que você não precisa ter todas as respostas imediatamente. A sabedoria ancestral funciona no tempo dela, não no tempo da nossa ansiedade. Às vezes, a resposta para uma situação complexa não vem durante a meditação formal, mas sim 3 dias depois, quando você está lavando louça e, de repente, sabe exatamente o que fazer. Isso acontece porque a meditação cria um espaço interno mais espaçoso e receptivo. Mesmo quando você não está meditando formalmente, essa qualidade de abertura continua funcionando nos bastidores, processando informações de formas que o pensamento linear não consegue fazer. Outro aspecto importante dessa reconexão é o processo de cura de antigas feridas relacionadas à repressão da voz feminina. Durante séculos, mulheres foram silenciadas, desacreditadas, punidas por expressar sua sabedoria. Isso criou camadas de trauma coletivo que afetam até hoje nossa capacidade de confiar no nosso próprio conhecimento interior. Quando você se volta para dentro através da meditação, às vezes podem emergir memórias dolorosas, suas próprias ou de ancestrais, relacionadas a momentos em que a sabedoria feminina foi rejeitada, ridicularizada ou reprimida. Pode ser desconfortável no início, mas é parte necessária do processo de cura. Por exemplo, você pode se lembrar de situações da infância onde tentou expressar uma percepção intuitiva e foi ignorada ou corrigida por adultos, ou momentos na vida adulta onde sua intuição sobre uma pessoa ou situação se provou correta, mas você havia sido desencorajada a confiar nela. Essas memórias precisam ser reconhecidas e processadas para que você possa reclamar totalmente sua sabedoria natural. O interessante é que, conforme esse processo de cura avança, padrões de comportamento que foram impostos pela sociedade gradualmente se dissolvem. Você para de se desculpar por saber coisas que não consegue explicar racionalmente. Para de duvidar automaticamente da sua primeira impressão sobre pessoas e situações. Para de buscar validação externa para decisões que você já sabe, no fundo, que estão certas. Essa reconexão com a sabedoria ancestral também revela aspectos autênticos da natureza feminina que foram mascarados por expectativas sociais. Você pode descobrir, por exemplo, que é naturalmente mais assertiva do que pensava, mas que aprendeu a ser passiva para não incomodar ninguém, ou que tem uma capacidade natural de liderança, mas que foi ensinada a sempre seguir os outros. Uma das manifestações mais poderosas dessa sabedoria ancestral é a capacidade de ver situações de forma holística, integrando múltiplas perspectivas simultaneamente. Enquanto o pensamento masculino tradicional tende a ser mais linear e focado, a sabedoria feminina consegue manter várias variáveis em consideração ao mesmo tempo, vendo como tudo se conecta e se influencia mutuamente. Isso é especialmente valioso em situações complexas que envolvem relacionamentos humanos. Uma mulher conectada com sua sabedoria ancestral consegue perceber as dinâmicas emocionais sutis numa família ou grupo de trabalho, entender as motivações não declaradas das pessoas, prever como certas ações vão afetar o bem-estar coletivo. Essa capacidade não vem de análise intelectual, mas de uma forma de percepção mais integrada que combina observação, intuição, conhecimento corporal e sabedoria emocional. É como ter acesso a um sistema de radar muito mais sofisticado que consegue detectar coisas que passariam despercebidas para uma abordagem puramente racional. Com o tempo, essa reconexão com a sabedoria ancestral se torna uma fonte constante de orientação interna. Você desenvolve confiança na sua capacidade de navegar situações complexas, sem precisar de aprovação ou direção externa constante. Não porque você se tornou arrogante ou teimosa, mas porque reconectou com uma fonte de conhecimento que é genuinamente sua. Isso transforma profundamente a forma como você toma decisões, se relaciona com outras pessoas e navega os desafios da vida. Em vez de ficar paralisada pela análise excessiva ou pela busca de opiniões externas, você aprende a consultar primeiro essa sabedoria interna e depois usar o pensamento racional para implementar o que já sabe ser verdadeiro. O resultado é uma forma de viver que é simultaneamente mais eficaz e mais satisfatória. Você para de desperdiçar energia em caminhos que não levam a lugar nenhum porque sua sabedoria interior consegue distinguir entre oportunidades genuínas e distrações.
para de se envolver em relacionamentos ou situações que drenam sua vitalidade porque consegue sentir energeticamente o que nutre e o que esgota. Essa capacidade de distinguir entre o que nutre e o que esgota surge naturalmente quando você desenvolve uma habilidade fundamental que o budismo ensina: a observação consciente dos seus próprios padrões mentais e emocionais. É aqui que o autoconhecimento budista se torna uma ferramenta poderosa de libertação, porque você finalmente consegue ver com clareza como certas crenças e comportamentos estão te limitando sem que você perceba. A maioria de nós vive no piloto automático a maior parte do tempo. Reagimos às situações da mesma forma há anos, temos os mesmos tipos de pensamento diante dos mesmos gatilhos, repetimos os mesmos padrões emocionais em relacionamentos diferentes. Fazemos isso porque é familiar, é conhecido, mesmo quando não está funcionando para nosso bem-estar. O problema é que muitos desses padrões foram absorvidos quando éramos crianças ou jovens, numa época em que não tínhamos discernimento para questionar se aquilo realmente fazia sentido para nós. Simplesmente interiorizamos formas de pensar e agir que estavam disponíveis no nosso ambiente familiar, escolar, cultural. Por exemplo, talvez você tenha crescido numa família onde as mulheres sempre se colocavam em último lugar, sempre priorizavam as necessidades de todos antes das suas próprias. Criança, você observou isso e concluiu que essa era a forma certa de ser mulher. Hoje, adulta, você pode estar se esgotando tentando cuidar de todo mundo sem nem perceber que esse é um padrão aprendido, não uma verdade universal sobre feminilidade. Ou talvez você tenha crescido ouvindo que mulheres precisam ser sempre agradáveis, nunca podem demonstrar raiva, sempre têm que estar sorrindo e disponíveis para os outros. Então, você desenvolveu o hábito de engolir sua irritação, de dizer tudo bem quando na verdade não está tudo bem, de sorrir mesmo quando está se sentindo desrespeitada. O budismo oferece ferramentas específicas para identificar esses padrões. A principal delas é a atenção plena, que significa observar o que está acontecendo na sua mente e no seu corpo no momento presente sem julgamento. Parece simples, mas na prática é revolucionário. Quando você começa a prestar atenção conscientemente aos seus pensamentos, descobre coisas surpreendentes. Você percebe que sua mente tem conversas internas constantes, muitas vezes críticas e limitantes. Descobre que reage emocionalmente a certas situações de forma automática, sem nem parar para avaliar se aquela reação faz sentido no contexto atual. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está numa reunião e seu chefe critica uma ideia sua. Automaticamente, você sente uma mistura de vergonha, raiva e vontade de se defender ou de se desculpar excessivamente. Esse é um padrão emocional que pode ter sido formado na infância, quando críticas de figuras de autoridade eram associadas a perigo ou rejeição. Mas quando você desenvolve a habilidade da observação consciente, consegue perceber o que está acontecendo internamente em tempo real. Você nota: estou sentindo vergonha, meu peito está apertado, minha mente está criando histórias sobre como sou incompetente. Em vez de ser arrastada por essas reações, você consegue criar um pequeno espaço entre o estímulo externo e sua resposta. Nesse espaço, você pode escolher, pode decidir se a crítica é construtiva ou não, pode avaliar se vale a pena se defender ou se é melhor apenas ouvir, pode distinguir entre a situação real presente e as memórias emocionais do passado que estão sendo ativadas. Essa habilidade se desenvolve com a prática da meditação, mas também pode ser cultivada ao longo do dia, nos momentos cotidianos. Quando você está lavando louça, em vez de ficar perdida em pensamentos sobre o passado ou o futuro, você pode prestar atenção às sensações da água morna, ao movimento das suas mãos, aos sons ao redor. Quando está conversando com alguém, pode notar suas reações internas à medida que a conversa se desenvolve. O que acontece com essa prática é que você começa a ver seus condicionamentos culturais com clareza. Percebe como certas crenças sobre papel feminino, valor pessoal e capacidades foram absorvidas inconscientemente e continuam influenciando suas decisões e comportamentos. Uma crença muito comum que limita mulheres é a ideia de que precisamos ser perfeitas em tudo o que fazemos. Isso cria uma pressão interna constante e um medo paralisante de cometer erros. Você pode passar anos evitando oportunidades de crescimento porque tem medo de não estar pronta ou de não fazer um trabalho perfeito. Quando você observa esse padrão com atenção consciente, consegue ver como ele funciona na prática. Nota os pensamentos que surgem quando você considera fazer algo novo. E se eu não for boa o suficiente? E se as pessoas perceberem que não sei tudo? E se eu falhar publicamente?
consegue sentir as sensações corporais que acompanham esses pensamentos. O aperto no estômago, a tensão nos ombros, a respiração mais superficial. O interessante é que quando você vê esses padrões claramente, sem se julgar por tê-los, eles naturalmente começam a perder força. É como acender uma luz num quarto escuro. As sombras que pareciam monstros se revelam móveis normais. Os padrões mentais limitantes que pareciam verdades absolutas se revelam apenas hábitos condicionados que podem ser modificados. Outro padrão muito comum é a tendência de buscar aprovação externa constante. Muitas mulheres tomam decisões baseadas no que acham que os outros vão pensar, não no que realmente querem ou acreditam ser certo. Isso pode se manifestar em escolhas profissionais, relacionamentos, até mesmo em preferências aparentemente simples, como estilo de roupa ou hobbies. Quando você desenvolve autoconhecimento budista, consegue observar esse padrão em ação. Percebe quando está prestes a dizer sim para algo que não quer fazer só para agradar alguém. Nota quando está modificando sua opinião numa conversa porque percebe que a outra pessoa discorda. Reconhece quando está se vestindo de uma forma que não reflete sua personalidade porque quer se encaixar em determinado grupo. Ver esses padrões não significa que você vai conseguir mudá-los imediatamente. Condicionamentos profundos levam tempo para se dissolver, mas o simples ato de vê-los conscientemente já inicia o processo de transformação. É impossível continuar fazendo algo da mesma forma quando você está plenamente consciente de que está fazendo. Uma das descobertas mais libertadoras desse processo é perceber quantas das suas preocupações e medos são baseados em crenças que nem são suas originalmente. Elas foram herdadas da família, da cultura, da religião, dos meios de comunicação. Você as absorveu tão completamente que passou a acreditar que eram verdades universais. Por exemplo, a crença de que uma mulher só tem valor se estiver num relacionamento amoroso, ou que uma mulher precisa escolher entre carreira e maternidade, ou que demonstrar ambição é coisa de homem e, portanto, inadequado para mulheres. Essas ideias podem estar operando no seu subconsciente, influenciando suas decisões, mesmo que conscientemente você não concorde com elas. A prática da contemplação budista permite que esses condicionamentos sejam vistos com clareza compassiva. Você não se julga por ter absorvido essas crenças. Era natural que isso acontecesse dadas as circunstâncias em que você cresceu, mas também não precisa continuar sendo governada por elas agora que reconhece sua origem e seu impacto limitante. Esse processo de ver sem julgamento é crucial. Se você se critica por ter padrões limitantes, cria uma nova camada de sofrimento por cima do padrão original. É como se você estivesse num buraco e, em vez de focar em sair dele, ficasse se criticando por estar lá. O budismo ensina uma abordagem diferente. Observe o padrão com curiosidade e compaixão, entenda como ele se formou e então, gentilmente, trabalhe para transformá-lo. Uma das ferramentas mais eficazes nesse processo é fazer perguntas investigativas para si mesma quando percebe um padrão limitante em ação. Perguntas como: essa crença é realmente verdadeira? De onde ela veio? Como minha vida seria diferente se eu não acreditasse nisso? O que eu faria nessa situação se não tivesse medo do julgamento dos outros? Essas perguntas não precisam ser respondidas imediatamente. Às vezes, a própria pergunta é suficiente para começar a dissolver a rigidez do padrão condicionado. Outras vezes, as respostas vêm gradualmente, através de insights durante a meditação ou momentos de clareza durante atividades cotidianas. O que é fundamental entender é que esse processo de autoconhecimento não é uma análise intelectual dos seus problemas. Não é sobre ficar remoendo o passado ou criando teorias complexas sobre por que você é do jeito que é. É sobre desenvolver uma capacidade de observação presente, consciente e compassiva dos seus próprios processos internos. Quando você domina essa habilidade, algo extraordinário acontece. Você para de ser vítima dos seus próprios padrões inconscientes. Em vez de reagir automaticamente às situações, você consegue responder conscientemente. Em vez de ser arrastada por emoções intensas, você consegue senti-las plenamente sem ser dominada por elas. Essa transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual que requer paciência e perseverança, mas os resultados são profundos e duradouros.
Você desenvolve uma confiança genuína que não depende de validação externa, porque conhece profundamente suas próprias motivações e valores. Desenvolve uma paz interior que não é abalada por circunstâncias externas, porque sabe distinguir entre o que pode e não pode controlar. Mais importante ainda, você se liberta para expressar sua autenticidade sem medo. Quando você não está mais limitada por padrões condicionados inconscientes, pode fazer escolhas baseadas em quem você realmente é, não em quem foi ensinada a ser. Isso abre possibilidades na vida que antes nem conseguia imaginar, porque estava operando dentro de limitações que nem sabia que existiam. Quando você finalmente consegue fazer escolhas baseadas em quem realmente é, uma qualidade muito especial começa a se desenvolver, a receptividade ativa. Isso pode soar contraditório à primeira vista, porque geralmente pensamos em receptividade como algo passivo, como simplesmente aceitar tudo que vem. Mas no budismo, especialmente para mulheres, a receptividade é uma força tremendamente poderosa e consciente. A receptividade ativa significa que você desenvolve uma capacidade de abertura consciente para a vida, mas sem perder seu centro ou sua capacidade de discernimento. É como se você fosse uma antena muito sensível que consegue captar sinais sutis do ambiente, mas que também tem a sabedoria de saber quais sinais merecem atenção e quais devem ser ignorados. Vou te explicar como isso funciona na prática. Imagine que você está enfrentando uma situação complexa no trabalho, talvez um conflito com uma colega ou uma decisão importante que precisa ser tomada. A tendência natural seria partir imediatamente para a ação, confrontar a pessoa, tomar a decisão rapidamente, resolver o problema de forma direta e imediata. Mas uma mulher que cultiva a receptividade ativa faz diferente. Ela primeiro cria um espaço interno de quietude para realmente sentir e entender a situação. Ela observa não apenas os fatos objetivos, mas também as dinâmicas emocionais envolvidas, as motivações não declaradas das pessoas, as possíveis consequências de diferentes cursos de ação. Isso não significa que ela fica paralisada pela análise ou que demora eternamente para tomar decisões. Significa que ela permite que a sabedoria surja organicamente antes de agir. Às vezes, isso pode levar alguns minutos, às vezes algumas horas, às vezes alguns dias. O tempo necessário varia de acordo com a complexidade da situação e a importância da decisão. O interessante é que quando você age a partir dessa receptividade ativa, suas ações tendem a ser muito mais eficazes. Você não desperdiça energia em abordagens que não vão funcionar. Você não cria conflitos desnecessários por reagir impulsivamente. Você não toma decisões que vai se arrepender mais tarde. Isso acontece porque a receptividade ativa te permite acessar uma inteligência que vai muito além do pensamento racional. Você consegue captar informações sutis sobre as pessoas e situações que a mente analítica sozinha não consegue processar. Consegue sentir o timing certo para falar e o timing certo para ficar em silêncio. Consegue distinguir entre momentos que pedem ação direta e momentos que pedem paciência. Uma das habilidades mais valiosas que se desenvolve com a receptividade ativa é saber quando não fazer nada. Nossa cultura tem uma obsessão com a ação constante. Sempre temos que estar fazendo alguma coisa, resolvendo algum problema, progredindo em direção a algum objetivo. A ideia de simplesmente estar presente numa situação sem tentar mudá-la imediatamente é vista como preguiça ou passividade. Mas há momentos na vida em que a não-ação é a resposta mais sábia. Momentos em que tentar forçar uma solução só piora as coisas. Momentos em que as pessoas precisam de espaço para processar suas próprias emoções antes de qualquer intervenção externa. Momentos em que as circunstâncias ainda não estão maduras para a mudança que você gostaria de ver acontecer. A receptividade ativa te ensina a reconhecer esses momentos. Você desenvolve uma sensibilidade para perceber quando sua energia seria bem-vinda e útil e quando seria melhor recuar e dar espaço. Isso é especialmente importante para mulheres, porque muitas vezes somos criadas para acreditar que temos que cuidar de todo mundo e resolver todos os problemas ao nosso redor. Mas cuidar genuinamente das pessoas, às vezes, significa não intervir imediatamente. Significa confiar na capacidade delas de encontrar suas próprias soluções. Significa oferecer apoio quando solicitado, mas não forçar ajuda quando ela não é desejada. Significa criar um ambiente seguro onde as pessoas podem expressar suas dificuldades sem sentir pressão para aceitar conselhos ou mudanças imediatas. Essa habilidade de equilibrar ação e contemplação se desenvolve através da prática.
No início, você pode se sentir desconfortável com a ideia de não agir imediatamente quando vê um problema. Pode parecer que você está sendo negligente ou irresponsável, mas com o tempo você aprende a distinguir entre situações que realmente requerem intervenção imediata e situações onde a paciência é mais apropriada. Um exemplo prático: sua amiga está passando por um término de relacionamento difícil e está claramente sofrendo. O impulso natural seria bombardeá-la com conselhos sobre como ela deveria lidar com a situação, talvez até criticar o ex-parceiro dela para fazê-la se sentir melhor. Mas a receptividade ativa te ensina que o que ela provavelmente mais precisa nesse momento é de alguém que possa simplesmente estar presente com sua dor, sem tentar consertá-la ou mudá-la. Isso requer uma qualidade de presença muito específica. Você precisa ser capaz de testemunhar o sofrimento de outra pessoa sem ser engolida por ele. Precisa oferecer compaixão sem se tornar emocionalmente reativa. Precisa confiar no processo natural de cura dessa pessoa, mesmo quando é doloroso observar. Essa mesma qualidade se aplica à forma como você lida com suas próprias dificuldades. Em vez de entrar em pânico toda vez que surge um problema e tentar resolvê-lo imediatamente, você aprende a primeiro criar espaço interno para realmente entender o que está acontecendo. Às vezes, o que parecia ser um problema urgente se revela uma situação temporária que se resolve naturalmente com o tempo. Outras vezes, a solução que surge após um período de contemplação é muito mais elegante e eficaz do que qualquer coisa que você teria pensado na pressão do momento. A receptividade ativa também transforma sua relação com as emoções. Em vez de tentar suprimir sentimentos desconfortáveis ou ser dominada por eles, você desenvolve a capacidade de sentir plenamente sem perder seu centro. Você pode estar triste sem se identificar completamente com a tristeza. Pode sentir raiva sem ser consumida por ela. Pode experimentar medo sem ser paralisada por ele. Isso não significa que você se torna emocionalmente distante ou insensível. Pelo contrário, você se torna mais sensível, mas de uma forma que não te desequilibra. É como aprender a nadar em águas profundas. Você pode mergulhar fundo sem se afogar porque desenvolveu a habilidade de se mover conscientemente através das correntes emocionais. Essa capacidade de navegação emocional é especialmente valiosa para mulheres, porque muitas vezes somos rotuladas como muito emocionais quando expressamos nossos sentimentos intensamente. A receptividade ativa te permite sentir profundamente sem confirmar estereótipos negativos sobre emotividade feminina. Você pode ser apaixonada sem ser dramática, pode ser sensível sem ser frágil, pode ser empática sem ser uma esponja emocional. Uma das manifestações mais poderosas da receptividade ativa é na comunicação. Quando você cultiva essa qualidade, desenvolve a habilidade de realmente escutar o que as pessoas estão dizendo, não apenas as palavras, mas também as emoções e necessidades por trás das palavras. Isso te permite responder de forma que realmente endereça o que a pessoa está tentando comunicar, não apenas o que ela conseguiu verbalizar. Por exemplo, se alguém está reclamando constantemente sobre o trabalho, a receptividade ativa te permite perceber se a pessoa realmente quer conselhos práticos sobre como mudar a situação ou se apenas precisa de alguém que valide seus sentimentos de frustração. Se uma criança está fazendo birra, você consegue sentir se ela está cansada, com fome, precisando de atenção ou simplesmente testando limites. Essa habilidade de leitura sutil das situações e pessoas te torna muito mais eficaz em todos os tipos de relacionamento. Você para de desperdiçar energia tentando resolver problemas que na verdade não existem ou oferecendo soluções que não são apropriadas para o contexto específico. O equilíbrio entre ação e contemplação que a receptividade ativa proporciona também se manifesta na forma como você gerencia sua energia pessoal. Você aprende a distinguir entre atividades que te energizam e atividades que te drenam. Aprende a reconhecer quando precisa de estímulo e movimento e quando precisa de quietude e descanso. Isso é fundamental para o bem-estar feminino porque muitas mulheres vivem constantemente esgotadas por não prestarem atenção aos ritmos naturais de sua própria energia. Elas aceitam compromissos demais, dizem sim para coisas que deveriam recusar, ignoram sinais de fadiga até chegarem ao ponto de exaustão total. A receptividade ativa te ensina a ser mais seletiva com seu tempo e energia, não por egoísmo, mas por sabedoria.
Quando você está bem nutrida energeticamente, tem muito mais para oferecer aos outros. Quando está constantemente esgotada, mesmo suas melhores intenções se tornam ineficazes. Isso significa aprender a dizer não sem se sentir culpada. Significa priorizar atividades que realmente importam para você em vez de tentar fazer tudo o que todo mundo espera. Significa criar espaços regulares de silêncio e contemplação na sua rotina, mesmo quando parece que você não tem tempo para isso. O paradoxo é que quando você cria esses espaços de receptividade, sua vida frequentemente se torna mais produtiva, não menos. Isso acontece porque suas ações passam a ser mais focadas e eficazes. Você para de se espalhar em múltiplas direções e começa a investir energia nas coisas que realmente fazem diferença. A receptividade ativa também te protege de absorver energia negativa do ambiente. Quando você está centrada na sua própria quietude interior, consegue estar presente com pessoas que estão passando por dificuldades sem ser contaminada pelo drama delas. Consegue oferecer apoio sem se tornar parte do problema. Essa capacidade de criar um espaço de clareza em meio ao caos é uma das contribuições mais valiosas que uma mulher pode oferecer em qualquer situação. Seja numa família em crise, num ambiente de trabalho estressante ou numa comunidade enfrentando desafios, a presença de alguém que consegue manter equilíbrio entre compaixão e discernimento faz uma diferença enorme. O desenvolvimento dessa qualidade requer prática constante, mas os benefícios se manifestam rapidamente. Você percebe que conflitos se resolvem mais facilmente quando você não reage impulsivamente. Percebe que as pessoas confiam mais em você, porque sentem que você realmente as escuta. Percebe que suas decisões são mais acertadas, porque surgem de um lugar de clareza interna, rather than pressão externa. Quando suas decisões começam a surgir desse lugar de clareza interna, algo muito profundo acontece com sua capacidade de compaixão. O que muita gente não percebe é que a compaixão genuína não é um sentimento doce e suave que você força a ter pelas pessoas. É algo que desperta naturalmente quando você consegue ver além da superfície das coisas e entender a conexão profunda que existe entre todos os seres. Quando uma mulher direciona conscientemente sua atenção para dentro através da prática budista, ela frequentemente descobre que sua capacidade natural de compaixão se expande de forma exponencial. Não estou falando de ficar com dó dos outros ou de se sentir responsável por resolver a vida de todo mundo. Estou falando de uma compreensão visceral de que o sofrimento e a alegria dos outros estão intimamente conectados com os seus próprios. Isso pode parecer abstrato, mas na prática é muito concreto. Quando você está centrada no seu silêncio interior, consegue perceber que os comportamentos difíceis das pessoas geralmente vêm de feridas não curadas, medos profundos ou necessidades não atendidas. Em vez de reagir com irritação ou julgamento, você consegue ver a humanidade por trás do comportamento problemático. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem uma chefe que é constantemente crítica e exigente, que nunca reconhece o trabalho da equipe e sempre encontra defeitos em tudo. A reação normal seria se sentir frustrada, talvez até desenvolver ressentimento contra ela. Mas quando você cultiva a compaixão através do foco interior, consegue perceber que esse comportamento provavelmente vem de insegurança profunda, medo de não ser respeitada ou pressão que ela está recebendo de seus superiores. Isso não significa que você aceita ser maltratada ou que não estabelece limites saudáveis. Significa que você consegue responder à situação de um lugar de compreensão, não de reatividade emocional. Você pode estabelecer limites firmes e claros sem carregar raiva ou ressentimento. Pode até mesmo encontrar formas de interagir que diminuem a defensividade dela e criam um ambiente mais harmonioso para todo mundo. Essa expansão da compaixão começa com você mesma. Quando você pratica focar internamente, uma das primeiras coisas que acontece é que você se depara com seus próprios padrões de autocrítica, suas feridas emocionais, seus medos e inseguranças. Em vez de tentar ignorar ou suprimir essas partes difíceis de si mesma, a prática budista te ensina a olhar para elas com ternura e compreensão. Isso não é fácil no começo. Muitas mulheres descobrem que são muito mais duras consigo mesmas do que jamais seriam com outra pessoa. Você pode perceber que tem uma voz interna constante que te critica, que aponta seus defeitos, que nunca está satisfeita com seus esforços. Reconhecer essa autocrítica sem julgamento adicional é o primeiro passo para desenvolver autocompaixão genuína. A autocompaixão não significa se acomodar com comportamentos que te prejudicam ou parar de se esforçar para crescer.
significa tratar a si mesma com a mesma gentileza que você ofereceria a uma amiga querida que está passando por dificuldades. Significa reconhecer que cometer erros, ter limitações e enfrentar desafios faz parte da experiência humana universal. Quando você desenvolve essa qualidade de compaixão consigo mesma, algo interessante acontece. Ela naturalmente se estende para outras pessoas. Você percebe que todos estão lidando com suas próprias versões de insegurança, medo, dor emocional. Todos estão fazendo o melhor que conseguem com os recursos internos que têm disponíveis no momento. Isso não significa que você se torna ingênua ou que aceita qualquer comportamento dos outros. Significa que você consegue distinguir entre a pessoa e o comportamento, entre a essência de alguém e as máscaras que essa pessoa usa para se proteger no mundo. Essa distinção te permite responder de formas que são simultaneamente compassivas e sábias. Uma das descobertas mais transformadoras desse processo é perceber que cuidar genuinamente de si mesma e cuidar do bem-estar dos outros não são coisas separadas. Quando você está bem consigo mesma, tem muito mais para oferecer ao mundo. Quando está esgotada, amargurada ou desconectada de si mesma, mesmo seus esforços mais bem-intencionados de ajudar os outros podem se tornar problemáticos. Por exemplo, se você está constantemente estressada e sobrecarregada, pode acabar sendo impaciente com seus filhos, mesmo querendo ser uma boa mãe. Se está insatisfeita com sua própria vida, pode acabar dando conselhos baseados em suas frustrações pessoais, não no que realmente seria melhor para a pessoa que está pedindo ajuda. Mas quando você cultiva bem-estar genuíno através da prática interior, sua presença por si só se torna curativa para as pessoas ao seu redor. Você não precisa fazer nada especial ou forçar situações. Simplesmente estar centrada na sua própria paz interior cria um campo de calma que outros podem sentir e se beneficiar. Isso é especialmente evidente em situações de conflito ou estresse. Quando todos ao redor estão agitados e reativos, a presença de uma pessoa que consegue manter equilíbrio interno tem um efeito estabilizador no grupo todo. As pessoas inconscientemente se espelham na energia que você está emanando. Uma mãe que cultiva essa qualidade, por exemplo, consegue manter a calma durante crises familiares, ajudando todos a se regularem emocionalmente. Uma profissional que desenvolve essa presença compassiva consegue mediar conflitos no trabalho de forma que todos se sintam ouvidos e respeitados. Uma amiga com essa qualidade consegue oferecer apoio durante momentos difíceis, sem se tornar parte do drama. O desenvolvimento dessa compaixão universal também muda radicalmente sua perspectiva sobre problemas globais e sofrimento coletivo. Em vez de se sentir overwhelmed ou impotente diante de questões como pobreza, injustiça social, degradação ambiental, você desenvolve uma motivação estável e sustentável para contribuir de formas positivas. Essa motivação não vem de culpa, raiva ou senso de obrigação moral. Vem de uma compreensão genuína de que seu bem-estar e o bem-estar de todos os outros seres estão interconectados. Quando você realmente entende isso no nível visceral, não no nível apenas intelectual, surge naturalmente uma vontade de contribuir para diminuir o sofrimento onde quer que você possa. Isso pode se manifestar de formas muito práticas e concretas. Talvez você comece a fazer escolhas de consumo mais conscientes, pensando no impacto que suas compras têm sobre trabalhadores e meio ambiente. Talvez se envolva em trabalho voluntário ou ativismo social. Talvez simplesmente se torne mais gentil e presente em suas interações cotidianas. O importante é que essas ações surgem organicamente, não de uma sensação de que você deveria fazer certas coisas. Quando a compaixão é genuína, as ações compassivas fluem naturalmente, sem esforço forçado ou sacrifício que gera ressentimento. Uma das coisas mais libertadoras dessa expansão compassiva é que ela dissolve a tendência de personalizar o comportamento dos outros. Quando alguém é rude com você, em vez de imediatamente pensar "o que eu fiz de errado?" ou "essa pessoa me odeia?", você consegue reconhecer que o comportamento provavelmente tem mais a ver com o estado interno dessa pessoa do que com você especificamente. Isso não significa que você ignora comportamentos inadequados ou que não estabelece limites. Significa que você pode responder de forma mais equilibrada, sem carregar a carga emocional desnecessária que vem de interpretar tudo como ataque pessoal. Essa qualidade é especialmente valiosa para mulheres porque muitas vezes somos socializadas para assumir responsabilidade pelos sentimentos e comportamentos de outras pessoas. Desenvolvemos a tendência de pensar que se alguém está chateado conosco, deve ser porque fizemos algo errado.
A compaixão universal, baseada no entendimento da interconexão, nos liberta dessa responsabilidade excessiva, sem nos tornar insensíveis ou egoístas. A prática de cultivar essa compaixão também te ensina a distinguir entre empatia saudável e absorção emocional. Empatia saudável significa que você consegue sentir e compreender as emoções de outras pessoas sem ser dominada por elas. Absorção emocional significa que você literalmente absorve os estados emocionais dos outros como se fossem seus. Muitas mulheres sensíveis sofrem com a absorção emocional sem perceber. Elas entram numa sala onde há tensão e imediatamente se sentem ansiosas, sem entender de onde vem essa ansiedade. Passam tempo com pessoas deprimidas e saem se sentindo deprimidas também. Isso não é compaixão genuína, é uma falta de fronteiras energéticas saudáveis. A compaixão que surge do foco interior te permite ser profundamente empática sem perder seu centro emocional. Você consegue estar presente com o sofrimento de outras pessoas sem ser engolida por ele. Consegue oferecer apoio genuíno sem se esgotar emocionalmente no processo. Isso acontece porque quando você está ancorada no seu próprio silêncio interior, tem um ponto de referência estável que não se move com as ondas emocionais ao seu redor. É como ter uma âncora num barco. Você pode navegar por águas agitadas sem ser arrastada pela correnteza. Essa estabilidade compassiva se torna especialmente importante em relacionamentos íntimos. Você pode amar profundamente sem se tornar codependente. Pode se importar genuinamente com o bem-estar de alguém sem assumir responsabilidade por consertar a vida dessa pessoa. Pode oferecer apoio sem criar dependência emocional. Uma das manifestações mais belas dessa compaixão universal é que ela inclui pessoas que você inicialmente considerava difíceis ou até mesmo inimigas. Quando você realmente compreende que todos estão fazendo o melhor que conseguem com os recursos que têm, torna-se impossível manter ódio ou ressentimento duradouro contra qualquer pessoa. Isso não acontece porque você força sentimentos positivos ou nega comportamentos problemáticos. Acontece porque você consegue ver a humanidade fundamental por trás de qualquer comportamento, por mais destrutivo que seja. Você entende que pessoas que machucam outras geralmente estão sofrendo profundamente, mesmo quando não conseguem expressar esse sofrimento de forma saudável. Essa compreensão não te torna passiva diante de injustiças ou comportamentos abusivos. Pelo contrário, te permite responder de formas que são simultaneamente firmes e compassivas, que estabelecem limites claros sem adicionar mais raiva ou ódio ao mundo. A compaixão universal que desperta através do foco interior também transforma sua relação com seus próprios erros e falhas. Em vez de se torturar com autocrítica quando comete um erro, você consegue reconhecer o erro, aprender com ele, fazer reparações se necessário e seguir em frente sem carregar culpa desnecessária. Essa autocompaixão prática é fundamental para o crescimento pessoal. Quando você não está constantemente se punindo por não ser perfeita, tem muito mais energia disponível para realmente melhorar e evoluir. Quando se trata com gentileza durante momentos difíceis, consegue navegar crises e desafios com muito mais resiliência e sabedoria. Essa capacidade de navegar crises com resiliência e sabedoria se manifesta de forma muito concreta nos relacionamentos. Quando você cultiva estabilidade interior através do silêncio contemplativo, algo extraordinário acontece. Você se torna um espaço seguro onde outras pessoas podem relaxar suas defesas e se mostrar autenticamente. A qualidade de presença que mulheres desenvolvem através da prática budista tem um poder transformador que vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Não é sobre ter técnicas especiais de comunicação ou saber as palavras certas para dizer, é sobre uma forma de estar com as pessoas que permite que elas se sintam verdadeiramente vistas e aceitas. Vou te explicar como isso funciona na prática. Quando você está centrada no seu próprio silêncio interior, não está constantemente preocupada com como está sendo percebida pelos outros ou com o que deveria dizer para impressionar ou agradar. Sua atenção pode estar genuinamente focada na pessoa com quem está interagindo. Isso é muito mais raro do que você pode imaginar. A maioria das pessoas, durante conversas, está apenas parcialmente presente. Uma parte da mente está pensando no que vai dizer em seguida, outra parte está julgando o que a outra pessoa está dizendo, outra parte está preocupada com como está sendo vista.
Quando você desenvolve presença consciente, toda a sua atenção pode estar disponível para realmente escutar e sentir a pessoa que está na sua frente. Isso cria uma experiência muito diferente para quem está conversando com você. As pessoas sentem que podem falar sem pressa, que não precisam se censurar ou performar. Sentem que seus sentimentos e experiências são válidos, mesmo quando são confusos ou contraditórios. Essa qualidade de aceitação incondicional é profundamente curativa. Vou te dar um exemplo concreto. Uma amiga está passando por um divórcio difícil e está completamente confusa sobre seus próprios sentimentos. Num dia, ela está furiosa com o ex-marido, no dia seguinte está com saudade, depois se sente culpada por ter terminado o casamento. A tendência natural de muitas pessoas seria tentar ajudar, oferecendo conselhos. Você deveria se decidir. Pare de pensar nele. Você fez a escolha certa, mas quando você oferece presença consciente, faz algo completamente diferente. Você simplesmente testemunha os sentimentos dela sem tentar mudá-los ou consertá-los. Você permite que ela expresse toda a confusão sem julgamento. Você reflete de volta o que está ouvindo de forma que ela se sinta compreendida. Parece que você está sentindo muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, e isso é confuso e doloroso. O que acontece quando alguém é verdadeiramente ouvida dessa forma é que ela naturalmente começa a se entender melhor. Sem a pressão de ter que defender ou justificar seus sentimentos, sem medo de ser julgada, ela pode explorar suas próprias emoções com curiosidade em vez de ansiedade. Essa presença consciente não tenta mudar ou consertar outras pessoas porque reconhece algo fundamental. Cada pessoa tem uma sabedoria interna que sabe o que é melhor para ela. Seu papel não é dirigir a vida de ninguém, mas sim criar condições onde essa sabedoria interna possa ser acessada. Isso é especialmente poderoso em relacionamentos familiares. Quantas vezes você já teve conversas com parentes onde cada pessoa estava tentando convencer a outra de alguma coisa, onde todos estavam falando ao mesmo tempo, ninguém estava realmente escutando e todo mundo saía frustrado? Quando uma pessoa na família desenvolve presença consciente, toda a dinâmica familiar pode começar a mudar. Em vez de adicionar mais opiniões e julgamentos às discussões, ela oferece um espaço de calma, onde questões podem ser exploradas sem tanta reatividade. Por exemplo, imagine que há tensão entre seus pais sobre questões financeiras. Em vez de tomar partido ou tentar resolver o problema deles, você pode oferecer presença que permite que cada um expresse suas preocupações sem se sentir atacado. Você pode refletir de volta o que está ouvindo de cada um de forma que ambos se sintam compreendidos. Isso não resolve magicamente o problema financeiro, mas cria um ambiente onde soluções podem emergir naturalmente. Essa qualidade de presença também transforma relacionamentos românticos. Quando você não está constantemente tentando mudar seu parceiro ou se defender de críticas, pode haver muito mais intimidade genuína. Você pode estar presente com os aspectos difíceis do relacionamento sem entrar em modo de resolução de problemas imediatamente. Muitos conflitos em relacionamentos íntimos acontecem porque as pessoas sentem que não estão sendo ouvidas ou compreendidas. Quando você oferece presença consciente, frequentemente descobre que o que a outra pessoa mais precisa não são soluções, mas sim validação de que seus sentimentos fazem sentido. Vou te dar outro exemplo. Seu parceiro chega em casa estressado do trabalho e começa a reclamar sobre o chefe. A tendência automática poderia ser oferecer conselhos sobre como ele poderia lidar melhor com a situação ou minimizar o problema dizendo coisas como: "Pelo menos você tem emprego." Mas presença consciente te permite simplesmente escutar e reconhecer. Parece que foi um dia realmente difícil. Deve ser frustrante lidar com essa situação. O que acontece quando alguém se sente verdadeiramente ouvido é que a intensidade emocional naturalmente diminui. A pessoa não precisa mais escalar a situação para se fazer entender. Pode relaxar e até mesmo começar a ver a situação de outras perspectivas por conta própria. Essa habilidade de criar espaço emocional seguro é especialmente valiosa com crianças. Crianças são naturalmente abertas e expressivas, mas rapidamente aprendem a se censurar se sentem que suas emoções não são bem-vindas. Quando uma mãe ou cuidadora oferece presença consciente, as crianças podem expressar todo o espectro de suas experiências emocionais sem medo de rejeição. Isso não significa que você aceita qualquer comportamento, significa que você distingue entre sentimentos e comportamentos.
Você pode validar completamente os sentimentos de uma criança enquanto estabelece limites claros sobre comportamentos inaceitáveis. Entendo que você está muito bravo com sua irmã, e tudo bem sentir raiva, mas não é ok bater nela. Vamos encontrar outra forma de expressar essa raiva. A presença consciente feminina também tem um efeito poderoso em ambientes profissionais. Num mundo corporativo que muitas vezes valoriza agressividade e competição acima de colaboração, uma pessoa que consegue manter calma e presença durante situações estressantes se destaca de forma muito positiva. Isso se manifesta em reuniões onde todos estão falando ao mesmo tempo e ninguém está realmente escutando. Uma mulher com presença consciente pode fazer perguntas genuínas que ajudam a clarificar questões, pode resumir pontos de vista diferentes de forma que todos se sintam representados. Pode identificar áreas de acordo comum que outros nem perceberam. Essa habilidade não vem de técnicas aprendidas em cursos de liderança, vem de uma qualidade de ser que se desenvolve através da prática interior. Quando você não está constantemente preocupada em provar seu valor ou proteger sua posição, pode estar genuinamente curiosa sobre as perspectivas dos outros e interessada em encontrar soluções que funcionem para todos. O interessante é que essa presença consciente frequentemente resolve conflitos sem que você precise fazer nada específico para resolver a situação. Simplesmente estar presente de forma não reativa permite que outras pessoas se regulem emocionalmente e vejam as coisas com mais clareza. Vou te contar sobre uma situação que presenciei. Duas colegas de trabalho estavam tendo um conflito sobre responsabilidades de um projeto. Cada uma estava convencida de que a outra não estava fazendo sua parte e a tensão estava afetando toda a equipe. Em vez de tomar partido ou tentar mediar ativamente, uma terceira colega simplesmente criou espaço para que cada uma expressasse suas preocupações completamente. Ela fez perguntas simples como: como você está vendo essa situação? E o que seria mais útil para você neste momento? Sem julgar ou oferecer soluções, ela permitiu que cada pessoa se sentisse ouvida. Depois de uns 20 minutos de conversa, as próprias colegas começaram a ver onde havia mal-entendidos e conseguiram resolver a situação de forma colaborativa. Essa qualidade de presença consciente também protege você de ser sugada para dramas desnecessários. Quando você não está emocionalmente reativa, pode estar presente com pessoas que estão passando por crises sem se tornar parte da crise. Por exemplo, se uma amiga está sempre criando drama em sua vida, sempre tem uma emergência, sempre precisa de ajuda imediata, sempre está em conflito com alguém, presença consciente te permite oferecer apoio genuíno sem se tornar codependente. Você pode escutar com compaixão, sem assumir responsabilidade por resolver os problemas dela. Isso é especialmente importante para mulheres porque muitas vezes somos socializadas para acreditar que somos responsáveis pelo bem-estar emocional de todos ao nosso redor. Presença consciente te permite cuidar das pessoas sem se sacrificar ou se esgotar no processo. Uma das descobertas mais surpreendentes para muitas mulheres que desenvolvem essa qualidade é perceber como isso muda a forma que as pessoas se relacionam com elas. Quando você para de tentar impressionar, agradar ou controlar os outros, as pessoas frequentemente começam a confiar mais em você e a buscar sua companhia. Isso acontece porque presença consciente cria um ambiente onde as pessoas podem relaxar e ser autênticas. Num mundo onde todos estão constantemente performando ou se defendendo, encontrar alguém que oferece aceitação genuína é extremamente valioso. As pessoas começam a procurar você quando estão passando por momentos difíceis, não porque você tem as melhores soluções, mas porque sabem que podem ser honestas sobre suas lutas sem medo de julgamento. Começam a compartilhar seus sonhos e aspirações porque sentem que você realmente se importa com o bem-estar delas. Essa qualidade também transforma a forma como você lida com conflitos. Em vez de entrar em modo defensivo ou atacar de volta quando alguém está sendo difícil, você pode manter sua presença centrada e responder de um lugar de calma. Isso frequentemente desarma a agressividade da outra pessoa porque ela não tem nada contra o que se defender.
A presença consciente feminina reconhece que verdadeiro poder vem do serviço genuíno aos outros, não de dominação ou controle. Quando você oferece esse tipo de presença, está realmente servindo ao bem-estar de todos ao seu redor, criando condições onde as melhores qualidades das pessoas podem emergir. Isso não significa que você se torna passiva ou que aceita qualquer tratamento. Significa que você pode estabelecer limites e expressar suas necessidades de um lugar de clareza e força, não de reatividade emocional. Pode dizer não quando necessário, pode confrontar comportamentos inadequados, pode defender suas convicções, tudo isso mantendo uma qualidade de presença que honra a humanidade de todos os envolvidos. Quando você consegue honrar a humanidade de todos os envolvidos numa situação, incluindo a sua própria, algo profundo precisa acontecer primeiro. Você precisa reconhecer e se libertar das partes de você mesma que foram construídas para agradar os outros, não para expressar quem você realmente é. Esse processo é uma das transformações mais desafiadoras e libertadoras que uma mulher pode experimentar. A maioria de nós passou tanto tempo tentando ser quem achamos que deveríamos ser que perdemos contato com quem realmente somos embaixo de todas essas camadas de condicionamento. Desde pequenas, absorvemos mensagens sobre como uma boa menina deveria se comportar. E essas mensagens se tornaram parte da nossa identidade de forma tão profunda que nem questionamos mais se elas fazem sentido para nós. O budismo chama isso de dissolução do ego, mas não se assuste com o termo. Não significa que você vai perder sua personalidade ou se tornar uma pessoa sem opinião. Significa reconhecer quais aspectos da sua personalidade são genuinamente seus e quais são máscaras que você criou para se encaixar nas expectativas dos outros. Vou te dar um exemplo concreto. Talvez você sempre foi vista como a pessoa doce da família, aquela que nunca criava problemas, nunca reclamava, sempre concordava com todo mundo. Com o tempo, você internalizou tanto essa identidade que realmente acredita que ser sempre agradável é parte da sua natureza. Mas quando você começa a observar seus padrões internos através da prática contemplativa, pode descobrir que há uma parte de você que tem opiniões fortes, que discorda de muitas coisas, que às vezes sente raiva ou frustração. A descoberta pode ser chocante no início. Você pode pensar, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa calma e pacífica. Mas essa resistência em reconhecer partes menos agradáveis de si mesma é exatamente o que mantém você presa numa versão limitada da sua identidade. O processo de dissolução do ego feminino condicionado começa com a observação honesta desses padrões. Você precisa estar disposta a ver como se comporta diferente dependendo de com quem está, como modifica sua opinião para evitar conflitos, como se diminui para não incomodar ninguém, como assume responsabilidades que não são suas para ser vista como útil ou necessária. Uma área onde isso é especialmente comum é nos relacionamentos românticos. Muitas mulheres desenvolvem o hábito de se moldarem de acordo com o que acreditam que o parceiro quer. Se ele gosta de esportes, ela finge interesse em esportes. Se ele é introvertido, ela reprime sua natureza extrovertida. Se ele prefere mulheres submissas, ela esconde sua força natural e assertividade. Isso não acontece por manipulação consciente. Acontece porque fomos condicionadas a acreditar que nosso valor como mulheres depende de sermos desejadas e escolhidas por um homem. Então, inconscientemente, adaptamos nossa personalidade para maximizar nossas chances de sermos escolhidas. O problema é que quando você constrói um relacionamento baseado numa versão editada de si mesma, você nunca pode relaxar completamente. Há sempre o medo de que se o parceiro vir quem você realmente é, ele pode não gostar. E, ironicamente, essa tensão constante de tentar manter uma fachada geralmente torna os relacionamentos menos íntimos e satisfatórios para ambas as partes. A dissolução desse ego condicionado requer coragem porque significa estar disposta a ser rejeitada pela sua autenticidade. Significa aceitar que algumas pessoas podem não gostar de você quando você para de se esforçar para ser quem elas querem que você seja. E isso pode ser assustador, especialmente se você passou a vida toda derivando seu senso de valor da aprovação dos outros. Mas aqui está a coisa interessante. Quando você para de tentar ser perfeita para todo mundo, as pessoas que realmente importam frequentemente começam a se relacionar com você de forma mais genuína.
Elas sentem que podem relaxar suas próprias máscaras porque você está sendo real com elas. Vou te contar sobre uma mulher que conheci que passou por esse processo. Ela sempre foi a cuidadora da família, aquela que todos procuravam quando tinham problemas. Ela se orgulhava desse papel e genuinamente queria ajudar, mas com o tempo percebeu que estava esgotada e ressentida. Suas próprias necessidades nunca eram consideradas porque ela nunca as expressava. Quando começou a praticar a observação consciente de seus padrões, percebeu que tinha medo de que, se parasse de cuidar de todo mundo, as pessoas não teriam mais motivo para mantê-la na vida delas. Sua identidade estava tão entrelaçada com o papel de cuidadora que ela não sabia quem seria sem isso. O processo de se libertar desse padrão foi gradual e, às vezes, doloroso. Ela teve que aprender a dizer não para pedidos de ajuda quando estava cansada. Teve que parar de antecipar as necessidades dos outros e resolver problemas que ninguém havia pedido para ela resolver. Teve que começar a expressar suas próprias necessidades e opiniões, mesmo quando isso criava desconforto temporário. Algumas pessoas da família inicialmente ficaram confusas e até mesmo irritadas com essas mudanças. Elas estavam acostumadas a ter alguém sempre disponível para resolver seus problemas e, de repente, precisaram assumir mais responsabilidade por suas próprias vidas. Mas, com o tempo, os relacionamentos se tornaram mais equilibrados e saudáveis. Essa é uma parte inevitável do processo. Nem todo mundo vai ficar feliz quando você para de performar o papel que eles esperavam de você. Algumas pessoas podem tentar te fazer sentir culpada, podem dizer que você mudou para pior, podem até mesmo se afastar temporariamente. Isso pode ser doloroso, mas é necessário para que relacionamentos autênticos possam emergir. Uma das áreas mais desafiadoras dessa dissolução é quando você descobre aspectos de si mesma que foram culturalmente desencorajados em mulheres. Talvez você descubra que tem uma natureza competitiva forte, mas sempre foi ensinada que mulheres não deveriam competir porque isso não é feminino. Ou talvez perceba que tem uma sexualidade mais expressiva do que sempre demonstrou, mas foi criada para acreditar que mulheres decentes não deveriam ser muito sexuais. Ou ainda, você pode descobrir que tem opiniões políticas ou sociais mais controversas do que sempre expressou, mas aprendeu a manter essas opiniões para si mesma para evitar conflitos. Pode perceber que tem ambições profissionais maiores do que sempre admitiu, mas foi condicionada a acreditar que mulheres não deveriam ser muito ambiciosas. Integrar esses aspectos rejeitados da sua personalidade não significa que você vai começar a expressá-los de forma destrutiva ou inadequada. Significa reconhecê-los como partes legítimas de quem você é e encontrar formas saudáveis e conscientes de honrá-los. Por exemplo, se você descobrir que tem uma natureza competitiva, pode canalizá-la através de esportes, jogos ou desafios profissionais em vez de suprimi-la completamente. Se descobrir que tem opiniões fortes sobre questões sociais, pode encontrar formas construtivas de expressá-las em vez de fingir que não se importa. O interessante é que quando você integra esses aspectos sombrios de forma consciente, eles frequentemente se tornam fontes de poder e vitalidade em vez de problemas. A competitividade, quando bem direcionada, pode te ajudar a alcançar objetivos importantes. A sexualidade, quando expressa com consciência, pode trazer mais intimidade e satisfação aos relacionamentos. A ambição, quando guiada por valores genuínos, pode te permitir contribuir de formas mais significativas para o mundo. Mas essa integração requer discernimento. Você precisa aprender a distinguir entre expressar aspectos autênticos de si mesma e simplesmente reagir contra as expectativas sociais. Às vezes, mulheres que estão se libertando de condicionamentos podem ir para o extremo oposto, expressando raiva ou assertividade de formas que não são realmente saudáveis, apenas para provar que não são mais boazinhas demais. A verdadeira integração é mais sutil. É sobre encontrar formas de ser completa e autêntica que honram todos os aspectos de quem você é, incluindo sua capacidade natural de compaixão e cooperação, mas sem se limitar apenas a esses aspectos. Uma das descobertas mais surpreendentes desse processo é perceber quantas decisões importantes na sua vida foram tomadas baseadas no que você achava que era esperado de você, não no que realmente queria. Você pode olhar para trás e perceber que escolheu certas carreiras, relacionamentos, hobbies, até mesmo onde morar, baseada numa versão condicionada de si mesma. Isso pode criar um período de desorientação onde você se questiona sobre tudo. Se eu não sou realmente a pessoa que pensei que era, então
O que eu realmente quero? Quais são meus verdadeiros valores? O que me faz genuinamente feliz? Essas perguntas não têm respostas imediatas. A descoberta da sua identidade autêntica é um processo gradual que acontece através da experimentação consciente. Você precisa se dar permissão para tentar coisas novas, expressar opiniões que nunca expressou, explorar aspectos de si mesma que sempre manteve escondidos. Parte desse processo envolve desaprender padrões de relacionamento que não servem mais. Se você sempre foi aquela que cede em conflitos para manter a paz, pode precisar praticar, expressar discordâncias de forma respeitosa, mas firme. Se sempre assumiu responsabilidade pelos sentimentos dos outros, pode precisar aprender a deixar que as pessoas lidem com suas próprias reações emocionais. Esses novos padrões podem se sentir estranhos no início. Você pode se questionar se está sendo egoísta ou difícil. Mas com o tempo, à medida que você vê os resultados positivos de ser mais autêntica, essas dúvidas naturalmente diminuem. Uma das partes mais libertadoras desse processo é perceber que você pode manter as qualidades que genuinamente valoriza em si mesma enquanto liberta de aspectos que eram apenas condicionamento. Você pode continuar sendo compassiva e cuidadosa com os outros sem se sacrificar constantemente. Pode ser gentil e diplomática sem ser passiva. Pode ser feminina da forma que faz sentido para você, não da forma que a sociedade definiu. O renascimento autêntico que surge dessa dissolução não é sobre se tornar uma pessoa completamente diferente, é sobre se tornar mais plenamente quem você sempre foi por baixo de todas as camadas de expectativas e condicionamentos. É como limpar um espelho que estava empoeirado. O espelho sempre esteve lá, mas agora você pode ver seu reflexo verdadeiro com clareza. Essa transformação frequentemente surpreende não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor, com a força, sabedoria e capacidade de liderança que emergem. Qualidades que sempre estiveram presentes, mas que foram mascaradas por padrões de comportamento que enfatizavam agradar os outros em detrimento de expressar poder pessoal genuíno. Quando esse poder pessoal genuíno finalmente emerge, você precisa de uma base sólida para sustentá-lo, porque a vida não para de apresentar desafios só porque você está se tornando mais autêntica. Na verdade, às vezes os desafios até intensificam temporariamente enquanto você navega as mudanças que vêm com essa nova forma de ser. É aqui que cultivar equanimidade se torna fundamental. A equanimidade é uma qualidade de estabilidade interior que permanece centrada independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Não é frieza emocional ou indiferença. É uma capacidade de sentir profundamente sem ser arrastada pelas ondas emocionais ou pelas circunstâncias externas. Para mulheres, que frequentemente sentem de forma intensa e são naturalmente empáticas, desenvolver essa qualidade pode ser transformador. Vou te explicar como isso funciona na prática. Imagine que você recebe uma notícia difícil, talvez uma demissão inesperada, um problema de saúde ou o fim de um relacionamento importante. A reação natural seria entrar em pânico, ficar overwhelmed pelos sentimentos ou alternar entre negação e desespero. Todos esses são reações humanas normais, mas elas frequentemente nos impedem de responder à situação de forma eficaz. Uma mulher que cultiva equanimidade sente toda a intensidade da situação, a tristeza, o medo, a incerteza, mas consegue manter um centro de estabilidade que não é abalado por essas emoções. É como estar numa tempestade, mas ter uma âncora interna que te mantém estável. Ela pode sentir tudo o que precisa sentir sem perder a capacidade de pensar claramente e tomar decisões sábias. Isso não significa que ela se torna insensível ou que nega a realidade da situação. Significa que ela pode estar presente com as dificuldades sem ser consumida por elas. Pode chorar quando precisa chorar, pode sentir raiva quando a situação justifica, pode experimentar medo quando ele surge naturalmente. Mas essas emoções não a dominam completamente. A equanimidade se desenvolve através de períodos regulares de silêncio e contemplação. Quando você pratica estar presente com seus próprios estados internos, sem tentar mudá-los imediatamente, você desenvolve uma capacidade de observar as emoções sem se identificar totalmente com elas. Você percebe que pode estar triste sem ser uma pessoa triste,
Pode sentir ansiedade sem ser uma pessoa ansiosa. Essa distinção é crucial. Quando você se identifica completamente com suas emoções, elas tendem a se amplificar e durar mais tempo. Quando você consegue observá-las com algum distanciamento compassivo, elas podem fluir através de você de forma mais natural e saudável. Vou te dar um exemplo concreto. Uma mulher que conheço estava passando por um divórcio muito conturbado. O ex-marido estava sendo difícil sobre custódia dos filhos e divisão de bens, criando estresse constante. Antes de desenvolver equanimidade, ela passava dias inteiros consumida por raiva e ansiedade toda vez que ele fazia alguma coisa problemática. Depois de cultivar esta qualidade através da prática contemplativa, ela continuava sentindo as mesmas emoções intensas quando situações difíceis surgiam. Mas em vez de ficar perdida nessas emoções por dias, ela conseguia senti-las plenamente, processar o que precisava ser processado e depois retornar a um estado de equilíbrio interno. Isso a tornava muito mais eficaz em lidar com a situação prática. Ela conseguia se comunicar com o advogado de forma mais clara, tomar decisões sobre os filhos baseadas no bem-estar deles e não na sua irritação com o ex-marido, e manter alguma estabilidade emocional para as crianças durante um período já difícil para elas. A equanimidade feminina honra a sensibilidade natural das mulheres sem permitir que essa sensibilidade se torne overwhelming. Reconhece que sentir profundamente é uma força, não uma fraqueza, mas que essa força precisa ser balanceada com estabilidade interna para ser verdadeiramente útil. Uma das descobertas mais importantes neste processo é perceber que você pode honrar completamente seus sentimentos sem deixar que eles direcionem todas as suas ações. Você pode estar furiosa com uma injustiça e ainda assim responder de forma estratégica em vez de reativa. Pode estar profundamente triste com uma perda e ainda assim cuidar das responsabilidades práticas que surgem. E isso é especialmente valioso para mulheres, porque frequentemente somos rotuladas como muito emocionais quando expressamos nossos sentimentos intensamente. A equanimidade te permite sentir com toda a profundidade da sua natureza feminina, enquanto mantém uma presença que os outros respeitam e levam a sério. Por exemplo, numa situação de trabalho onde você está sendo tratada injustamente, a equanimidade te permite sentir a raiva legítima que surge sem explodir profissionalmente. Você pode processar a emoção internamente, entender o que ela está te comunicando sobre a situação e então responder de uma forma que seja simultaneamente autêntica e estrategicamente eficaz. Uma das coisas mais libertadoras sobre desenvolver equanimidade é que você para de ser refém das ondas emocionais constantes que caracterizam a vida de muitas pessoas. Em vez de estar sempre numa montanha-russa emocional, feliz quando as coisas vão bem, devastada quando surgem problemas, você desenvolve uma linha de base interna mais estável. Isso não significa que você se torna apática ou que para de celebrar as coisas boas. Significa que sua felicidade não depende completamente de circunstâncias externas estarem perfeitas. Você pode encontrar contentamento e até mesmo alegria mesmo quando a vida está apresentando desafios. Vou te contar sobre uma situação que observei. Uma mulher estava cuidando da mãe idosa com demência, uma situação extremamente estressante e emocionalmente desgastante. Antes de desenvolver equanimidade, ela estava constantemente exausta, irritada e deprimida. A situação estava afetando sua saúde, seus outros relacionamentos, sua capacidade de trabalhar. Depois de cultivar esta qualidade, a situação prática não mudou. Ela ainda estava cuidando da mãe, ainda enfrentava os mesmos desafios diários, mas sua relação com a situação se transformou completamente. Ela conseguia estar presente com a tristeza de ver sua mãe declinar sem ser consumida por ela. Conseguia lidar com comportamentos difíceis da mãe sem levar para o lado pessoal. Conseguia encontrar momentos de paz e até mesmo humor no meio de uma situação objetivamente difícil. Essa transformação interna permitiu que ela fosse uma cuidadora muito mais eficaz. Quando você está centrada, consegue perceber melhor as necessidades reais da pessoa que está cuidando. Quando não está constantemente overwhelmed, tem mais paciência e criatividade para lidar com situações desafiadoras.
A equanimidade também transforma sua relação com críticas e aprovação externa. Quando você tem estabilidade interna genuína, elogios não te fazem sentir inflada e críticas não te devastam. Você pode receber feedback, positivo ou negativo, com mais objetividade, extraindo o que é útil e descartando o que não serve. Isso é especialmente importante para mulheres porque frequentemente somos condicionadas a depender muito da aprovação externa para nos sentirmos bem conosco mesmas. Quando desenvolve equanimidade, você pode apreciar quando as pessoas reconhecem seus esforços, mas seu senso de valor não fica dependente dessa validação. Da mesma forma, quando alguém te critica ou desaprova suas escolhas, você pode considerar se há algo válido na crítica sem automaticamente se sentir atacada ou se questionar completamente. Você consegue distinguir entre feedback construtivo e projeções emocionais de outras pessoas. Uma área onde isso se manifesta claramente é em relacionamentos familiares. Muitas mulheres passam décadas tentando ganhar a aprovação de pais críticos ou irmãos que sempre as fizeram se sentir inadequadas. A equanimidade permite que você ame essas pessoas e mantenha relacionamentos com elas, sem mais permitir que suas opiniões determinem como você se sente sobre si mesma. Você pode visitar sua família, ouvir os comentários habituais sobre suas escolhas de vida e simplesmente deixar que essas palavras passem através de você sem criar turbulência interna. Isso não significa que você se torna fria ou distante. Significa que você não mais permite que as inseguranças ou limitações de outras pessoas afetem sua paz interior. A prática de cultivar equanimidade também te ensina a surfar os ciclos naturais da vida com mais graça. Você começa a entender que altos e baixos são parte inerente da experiência humana, não sinais de que algo está errado com você ou sua vida. Quando você está passando por um período difícil, em vez de entrar em pânico, achando que nunca vai melhorar, você consegue lembrar que todas as coisas são temporárias. Quando está num período particularmente bom, consegue apreciá-lo plenamente, sem se apegar desesperadamente ou ter medo de que vai acabar. Essa compreensão da impermanência, que é central no budismo, se torna uma fonte de grande consolação durante tempos difíceis e de gratitude durante tempos bons. Você aprende a estar presente com o que está acontecendo agora, sem ficar constantemente preocupada com o futuro ou remoendo o passado. Uma das manifestações mais práticas da equanimidade é na forma como você lida com decisões importantes. Em vez de ficar paralisada pela ansiedade sobre fazer a escolha certa ou ser overwhelmed pelo número de opções, você pode considerar as alternativas com mente calma, tomar a melhor decisão possível com as informações disponíveis e depois aceitar as consequências sem torturar a si mesma com "e se?". Isso te liberta do perfeccionismo paralisante que afeta muitas mulheres. Você pode se esforçar para fazer seu melhor sem exigir de si mesma que seja perfeita. Pode cometer erros sem se flagrar cruelmente. Pode enfrentar fracassos sem permitir que eles definam seu senso de valor. A equanimidade também te permite ser uma fonte de estabilidade para outras pessoas sem se esgotar no processo. Quando você tem um centro interno sólido, pode oferecer apoio durante crises familiares. Pode ser a pessoa que outros procuram durante tempos difíceis. Pode manter a calma quando todos ao redor estão em pânico. Mas, diferentemente do padrão codependente onde você assume responsabilidade pelos sentimentos de todos, a equanimidade te permite oferecer presença estável sem absorver o drama emocional dos outros. Você pode ser compassiva e útil sem permitir que as turbulências externas destruam sua própria paz interior. Essa capacidade de manter paz interior mesmo quando há turbulência ao redor cria uma base sólida para enfrentar um dos aspectos mais desafiadores do crescimento pessoal: integrar as partes de você mesma que sempre rejeitou ou tentou esconder. No budismo, isso é visto como um passo essencial para se tornar uma pessoa completa e equilibrada. A maioria das mulheres carrega aspectos da personalidade que foram culturalmente reprimidos ou desencorajados. Pode ser raiva, que você aprendeu que não era feminina a expressar. Pode ser ambição, que você foi ensinada a esconder para não parecer agressiva. Pode ser sensualidade que você reprimiu porque mulheres decentes não deveriam ser muito sexuais. Pode ser assertividade que você nunca desenvolveu porque foi criada para ser sempre agradável. Essas partes rejeitadas não desaparecem só porque você tenta ignorá-las. Elas ficam na sombra da sua personalidade, influenciando seu comportamento de formas que você nem percebe. Podem se manifestar como explosões emocionais inesperadas, como atração por pessoas ou situações que expressam exatamente as qualidades que você reprime
reprime, ou como uma sensação constante de que algo está faltando na sua vida. O processo de integração da sombra feminina, através da aceitação budista, não é sobre sair por aí expressando essas qualidades de forma destrutiva. É sobre reconhecê-las como aspectos legítimos da sua natureza humana completa e encontrar formas conscientes e saudáveis de honrá-las. Vou te dar um exemplo concreto. Uma mulher que conheço foi criada numa família muito religiosa, onde qualquer expressão de raiva era vista como pecaminosa, especialmente para mulheres. Ela aprendeu desde pequena a oferecer a outra face, a sempre perdoar, a nunca demonstrar irritação, mesmo quando estava sendo tratada injustamente. Por anos, ela genuinamente acreditava que não sentia raiva. Quando situações claramente injustas aconteciam, ela automaticamente se desconectava dos próprios sentimentos e buscava desculpas para o comportamento dos outros. Mas essa raiva reprimida não havia desaparecido. Ela se manifestava através de dores de cabeça constantes, problemas digestivos e relacionamentos onde ela sempre acabava sendo explorada. Quando começou a praticar a observação mindful dos seus estados internos, ela gradualmente começou a perceber que sim, ela sentia raiva, mas havia desenvolvido mecanismos automáticos para suprimi-la imediatamente. O primeiro passo foi simplesmente reconhecer: "Ah, estou sentindo raiva agora." Isso pode parecer simples, mas para alguém que passou décadas negando essa emoção, é revolucionário. Ela teve que aprender que sentir raiva não a tornava uma pessoa má, que raiva é uma emoção natural que surge quando nossos limites são violados ou quando presenciamos injustiças, que ela pode sentir raiva e ainda assim ser uma pessoa amorosa e espiritual. O próximo passo foi aprender a expressar essa raiva de formas construtivas. Em vez de explodir depois de anos de acúmulo, ela começou a estabelecer limites claros quando se sentia desrespeitada. Começou a falar sobre seus sentimentos quando situações a incomodavam, em vez de fingir que estava tudo bem. Surpreendentemente, quando ela parou de suprimir completamente sua raiva, ela não se tornou uma pessoa irritada ou agressiva. Pelo contrário, se tornou mais equilibrada. A raiva, quando reconhecida e expressa apropriadamente, é uma fonte de energia e clareza que a ajudava a se posicionar de forma mais autêntica no mundo. Outro exemplo comum é a repressão da ambição feminina. Muitas mulheres cresceram ouvindo que não deveriam ser muito ambiciosas porque isso as tornaria menos atraentes ou menos femininas. Então elas aprenderam a diminuir seus sonhos, a não expressar completamente suas aspirações profissionais, a sempre colocar as ambições dos outros antes das suas próprias. Essa ambição reprimida frequentemente se manifesta como inveja de outras mulheres que conseguem alcançar sucesso profissional, como sentimentos de frustração inexplicáveis, ou como uma sensação constante de que a vida não está sendo vivida plenamente. A integração dessa sombra envolve reconhecer que ter ambições é natural e saudável, não algo de que se envergonhar. Isso não significa que você tem que se tornar competitiva de forma destrutiva ou pisar nos outros para conseguir o que quer. Significa canalizar essa energia ambiciosa de formas que estejam alinhadas com seus valores. Significa permitir-se sonhar grande e trabalhar ativamente para realizar esses sonhos. Uma área particularmente desafiadora para muitas mulheres é integrar aspectos da sexualidade que foram reprimidos. Nossa cultura tem uma relação muito complicada com a sexualidade feminina. Mulheres são simultaneamente pressionadas a serem sexualmente atraentes, mas não muito sexuais, sedutoras, mas não predadoras, sensuais, mas não vulgares. Essas mensagens contraditórias criam muita confusão interna. Muitas mulheres se desconectam completamente da sua energia sexual natural porque é mais fácil do que navegar essas expectativas conflitantes. Outras desenvolvem uma sexualidade performática que é mais sobre agradar os outros do que expressar sua própria sensualidade autêntica. A integração consciente da sombra sexual não é sobre se tornar promíscua ou inapropriada, é sobre reconectar com sua energia vital natural, que inclui sensualidade, prazer corporal e expressão sexual autêntica. É sobre se dar permissão para sentir prazer sem culpa, para expressar desejo de formas saudáveis, para honrar seu corpo como algo sagrado e belo.
O processo de integração da sombra requer muita compaixão consigo mesma, porque você está essencialmente desfazendo anos ou décadas de condicionamento. Você pode se sentir culpada inicialmente por expressar qualidades que sempre reprimiu. Pode se preocupar que as pessoas não vão mais gostar de você se você mostrar esses aspectos mais sombrios. Mas a verdade é que quando você integra sua sombra conscientemente, você geralmente se torna uma pessoa mais interessante, mais vibrante e mais autêntica. As pessoas podem levar um tempo para se ajustar à sua nova forma de ser, mas relacionamentos genuínos frequentemente se aprofundam porque você está oferecendo mais da sua personalidade completa. Uma das descobertas mais surpreendentes desse processo é perceber que muitas das qualidades que você reprimiu em si mesma são exatamente as qualidades que você admira em outras pessoas. Você pode ter sempre admirado mulheres fortes e assertivas, mas nunca se permitiu ser assim. Pode ter sempre sido atraída por pessoas criativas e expressivas, mas nunca explorou sua própria criatividade. A integração da sombra te permite reclamar essas qualidades admiráveis como suas próprias, em vez de projetá-las em outras pessoas ou viver vicariamente através delas. Você pode desenvolvê-las em si mesma. Outra descoberta importante é que integrar sua sombra frequentemente resolve problemas que você nem sabia que estavam conectados. Por exemplo, uma mulher que integra sua raiva reprimida pode descobrir que suas dores de cabeça crônicas desaparecem. Uma que abraça sua ambição pode encontrar energia renovada para projetos que estavam parados há anos. Isso acontece porque reprimir aspectos naturais da personalidade requer muita energia. Quando você para de lutar contra partes de si mesma, essa energia se torna disponível para coisas mais construtivas. O processo também te ensina a distinguir entre integração consciente e expressão inconsciente da sombra. Integração consciente significa que você reconhece e aceita essas qualidades, mas as expressa de formas maduras e construtivas. Expressão inconsciente significa que essas qualidades emergem de formas destrutivas porque foram reprimidas por tanto tempo. Por exemplo, raiva integrada conscientemente se manifesta como capacidade de estabelecer limites claros, defender causas justas e proteger pessoas vulneráveis. Raiva não integrada pode explodir como ataques verbais destrutivos ou comportamento passivo-agressivo. Ambição integrada conscientemente se manifesta como trabalho focado para alcançar objetivos significativos, liderança inspiradora e contribuição valiosa para a sociedade. Ambição não integrada pode se manifestar como competição destrutiva, manipulação ou workaholism. A abordagem budista para a integração da sombra enfatiza a observação compassiva desses aspectos reprimidos. Em vez de julgá-los como maus ou tentar suprimi-los ainda mais, você os observa com curiosidade e compreensão. Você pode se perguntar: de onde vem essa qualidade? Como ela poderia ser expressa de forma saudável? Que energia positiva ela carrega quando não é reprimida? Essa observação compassiva gradualmente dissolve a vergonha que frequentemente cerca aspectos da sombra. Você percebe que ter um espectro completo de qualidades humanas não te torna uma pessoa ruim, te torna uma pessoa completa e real. Uma das mudanças mais notáveis que acontece quando você integra sua sombra é que você para de julgar essas qualidades tão severamente em outras pessoas. Se você integrou sua própria raiva, para de ver mulheres assertivas como agressivas demais. Se abraçou sua própria ambição, para de julgar mulheres bem-sucedidas como calculistas. Isso cria relacionamentos muito mais saudáveis e autênticos com outras mulheres. Em vez de competição baseada em insegurança ou julgamento baseado em projeção, você pode genuinamente celebrar a completude e o sucesso de outras mulheres, porque não está mais negando esses aspectos em si mesma. O resultado final da integração da sombra é uma personalidade mais equilibrada, vibrante e poderosa. Você tem acesso a todo o espectro de recursos humanos quando precisa deles. Pode ser gentil quando a situação pede gentileza, assertiva quando precisa estabelecer limites, competitiva quando isso serve a um propósito construtivo, sensual quando isso é apropriado e desejado. Essa completude interna cria uma presença magnética natural. As pessoas sentem que você é genuína porque não está escondendo ou negando aspectos importantes de quem você é. Elas confiam em você porque sabem que você é capaz de responder a situações diversas com autenticidade, não apenas com uma versão limitada e condicionada da sua personalidade.
Essa autenticidade que surge quando você abraça todos os aspectos de quem você é naturalmente se traduz numa forma muito particular de liderança. Não é uma liderança que você força ou que tenta imitar de modelos masculinos tradicionais. É uma liderança que emerge organicamente quando há alinhamento genuíno entre sua sabedoria interior e suas ações no mundo. Quando mulheres cultivam profundidade interior através da prática budista, frequentemente descobrem que têm uma forma natural de liderar que é baseada em compaixão, sabedoria e na capacidade de criar ambientes onde todos podem prosperar. Essa liderança feminina não busca dominação ou controle sobre as pessoas. Em vez disso, ela facilita condições para que os potenciais coletivos se manifestem de forma harmoniosa. Vou te explicar como isso funciona na prática. Uma mulher que lidera a partir deste lugar de centeredness interior tem uma qualidade de presença que inspira confiança sem ser intimidadora. Ela não precisa provar seu valor através de demonstrações de poder ou autoridade forçada. Seu poder vem de um lugar muito mais profundo e estável. Por exemplo, numa reunião de trabalho, onde há tensão e conflito, em vez de tentar dominar a conversa ou impor uma solução, ela pode fazer perguntas que ajudam todas as partes a se entenderem melhor. Ela pode identificar pontos em comum que outros nem perceberam. Pode criar um ambiente onde pessoas que estavam defensivas conseguem relaxar e colaborar. Essa abordagem não é sobre ser passiva ou evitar tomar decisões difíceis. É sobre liderar de uma forma que honra a dignidade e o potencial de todas as pessoas envolvidas. Uma líder assim pode tomar decisões firmes quando necessário, pode estabelecer limites claros, pode confrontar comportamentos problemáticos, mas ela faz tudo isso de um lugar de clareza e compaixão, não de reatividade ou necessidade de provar poder. Uma das qualidades mais marcantes dessa liderança é a paciência genuína. Quando você está centrada internamente, não sente a pressão constante de resolver tudo imediatamente ou de ter todas as respostas na ponta da língua. Você pode permitir que situações se desenvolvam organicamente, pode dar às pessoas tempo para processar mudanças, pode esperar pelo timing certo para implementar soluções. Isso é especialmente valioso em situações que envolvem mudanças organizacionais ou familiares. Muitas vezes, a tentativa de forçar mudanças rapidamente cria mais resistência e problemas. Uma líder com paciência cultivada através da prática interior pode navegar processos de transformação de forma que as pessoas se sintam incluídas e respeitadas, não empurradas ou manipuladas. Vou te contar sobre uma situação que presenciei. Uma mulher havia sido promovida para gerenciar uma equipe que estava acostumada com um estilo de liderança muito autoritário e microgerenciador. A equipe estava desconfiada de qualquer mudança e resistente a novas abordagens. Em vez de tentar impor imediatamente sua forma de trabalhar, ela passou as primeiras semanas apenas observando e escutando. Ela fez reuniões individuais com cada membro da equipe para entender suas perspectivas, preocupações e sugestões. Não tentou resolver todos os problemas imediatamente ou criticar métodos anteriores. Simplesmente criou espaço para que as pessoas se sentissem ouvidas e valorizadas. Gradualmente, à medida que a equipe percebeu que ela genuinamente se importava com o bem-estar e crescimento de todos, eles começaram a se abrir para mudanças. Ela pode implementar melhorias na forma como trabalhavam, mas de uma forma que se sentia como evolução natural, não imposição externa. O resultado foi uma equipe muito mais produtiva e satisfeita, mas o que foi mais impressionante é que vários membros da equipe comentaram que pela primeira vez se sentiam verdadeiramente valorizados no trabalho. Isso aconteceu não porque ela foi bonzinha com eles, mas porque ela conseguiu ver e cultivar o potencial de cada pessoa. Essa capacidade de ver potencial nas pessoas e criar condições para que ele se manifeste é uma das características mais poderosas da liderança feminina consciente. Em vez de ver funcionários, colegas ou familiares como problemas a serem gerenciados, ela os vê como seres humanos únicos com contribuições valiosas a oferecer. Isso se manifesta na forma como ela delega responsabilidades. Em vez de simplesmente dar ordens, ela explica o contexto maior, permite que as pessoas contribuam com ideias sobre como alcançar objetivos, oferece apoio quando necessário, mas também confia na capacidade das pessoas de encontrar soluções criativas. Uma líder assim não sente ameaça quando outras pessoas brilham ou têm sucessos.
pelo contrário, ela genuinamente celebra as conquistas dos outros porque entende que quando todos prosperam, o resultado coletivo é muito melhor. Ela não precisa ser sempre a pessoa mais inteligente ou mais capaz da sala, porque sua segurança vem de dentro, não de comparações externas. Essa qualidade também se manifesta na forma como ela lida com erros e fracassos. Em vez de culpar ou punir, ela vê erros como oportunidades de aprendizado. Pode abordar problemas de desempenho de forma que a pessoa se sinta apoiada a melhorar, não atacada ou humilhada. Por exemplo, se um membro da equipe comete um erro que custa dinheiro à empresa, em vez de explodir ou ameaçar demissão, ela pode perguntar: o que podemos aprender com esta situação? Como podemos prevenir que aconteça novamente? O que você precisa de apoio para ter sucesso nesta área? Essa abordagem não é permissiva ou irresponsável. Ela ainda mantém padrões altos e expectativas claras, mas reconhece que as pessoas aprendem e crescem melhor em ambientes de apoio do que de medo. A liderança que emerge da prática interior também tem uma qualidade de discernimento muito aguçada. Quando você não está constantemente reagindo a pressões externas ou tentando agradar todo mundo, pode ver situações com maior clareza, pode distinguir entre problemas que precisam de intervenção imediata e questões que se resolverão naturalmente com o tempo. Isso é especialmente valioso em conflitos interpessoais. Uma líder centrada consegue perceber quando duas pessoas estão genuinamente em desacordo sobre questões substanciais, versus quando estão apenas projetando frustrações pessoais uma na outra. Pode intervir de formas apropriadas para cada tipo de situação. Ela também consegue ver padrões sistêmicos que outros podem perder. Se há problemas recorrentes numa organização ou família, ela pode investigar as causas raiz em vez de apenas tratar sintomas. Pode identificar quando estruturas ou processos precisam ser modificados para que as pessoas possam ter sucesso. Uma das manifestações mais importantes dessa liderança consciente é que ela reconhece que verdadeiro poder surge do serviço compassivo, não da dominação. Isso não significa ser servil ou se sacrificar constantemente. Significa entender que o papel de um líder é facilitar o sucesso e bem-estar de todos sob sua influência. Essa perspectiva transforma completamente a motivação por trás da liderança. Em vez de buscar posições de poder para satisfazer o ego ou obter vantagens pessoais, ela vê liderança como uma oportunidade de contribuir de forma significativa para o bem-estar coletivo. Isso cria uma energia muito diferente ao redor dessa pessoa. As pessoas sentem que podem confiar nela porque sabem que ela não está tentando usar sua posição para benefício pessoal às custas dos outros. Elas se sentem seguras para expressar ideias, admitir erros ou pedir ajuda porque sabem que não serão julgadas ou punidas. A liderança feminina consciente também é caracterizada por uma abordagem mais holística para resolver problemas. Em vez de focar apenas em métricas financeiras ou objetivos de curto prazo, ela considera o impacto das decisões no bem-estar das pessoas, na sustentabilidade a longo prazo, nas consequências para a comunidade mais ampla. Por exemplo, numa decisão empresarial sobre cortar custos, ela pode explorar alternativas criativas que preservem empregos enquanto ainda melhora a eficiência. Ou numa questão familiar sobre onde morar, ela pode considerar não apenas questões práticas como custo e conveniência, mas também o impacto emocional da mudança em todos os membros da família. Essa abordagem holística frequentemente leva a soluções mais criativas e sustentáveis, porque considera mais variáveis desde o início. Problemas que poderiam surgir mais tarde são antecipados e prevenidos, uma característica particularmente marcante da liderança que emerge da prática interior é a capacidade de manter visão de longo prazo enquanto lidar com necessidades imediatas. Ela pode tomar decisões que podem não ser populares no momento, mas que servem ao bem maior a longo prazo. Isso requer coragem, porque nem sempre é fácil fazer escolhas que podem criar desconforto temporário. Mas, quando essas escolhas vêm de um lugar de sabedoria genuína, em vez de capricho pessoal, as pessoas eventualmente reconhecem e respeitam a integridade por trás delas. O mundo contemporâneo está enfrentando desafios complexos que requerem exatamente este tipo de liderança. Questões como mudanças climáticas, desigualdade social, conflitos políticos e crises de saúde mental precisam de abordagens que considerem múltiplas perspectivas, que priorizem bem-estar coletivo sobre ganhos individuais de
curto prazo, que integrem compaixão com eficácia prática. A liderança feminina, que emerge quando há alinhamento entre sabedoria interior e ação externa, oferece um modelo alternativo ao paradigma tradicional de liderança baseado em competição, dominação e maximização de lucros, não porque seja mais gentil ou mais emocional, mas porque é mais inteligente e mais sustentável. Essa forma de liderança reconhece que num mundo interconectado, o sucesso genuíno só é possível quando todos prosperam. Entende que problemas complexos requerem soluções colaborativas. Compreende que a verdadeira força vem de empoderar outros, não de controlá-los. Quando mais mulheres desenvolvem e expressam este tipo de liderança consciente, isso cria ondas positivas que se espalham através de famílias, organizações, comunidades e, eventualmente, sociedades inteiras. Não através de revoluções dramáticas, mas através da transformação gradual que acontece quando as pessoas experimentam formas mais saudáveis e eficazes de colaborar e prosperar juntas.